Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês nessa noite, nessa sexta-feira, dia 21/8/2020, para realizarmos a nossa doutrinária da nossa Casa Espírita CF, que é a Sociedade de Estudos Espíritas Feirense. E é uma honra, um grande prazer receber a todos em nossa casa, porque infelizmente, ainda não dá fisicamente para receber a todos, mas espiritualmente nós estamos unidos cada dia mais. Então sejam muito bem-vindos a todos aqui, tá bom? Nós vamos agora fazer a nossa oração inicial para que possamos dar início. Pedimos a todos que relaxem, que possam entrar em comunhão com o nosso Cristo Jesus, com Deus, para que possamos receber esses frutos de amor. Querido Pai, amado Pai, Pai bondoso, agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome e pedimos que o Senhor possa nos conduzir, Jesus, nos conduzir durante toda a trajetória, para que possamos absorver todas as dádivas de Sua Palavra, todas as dádivas desse amor infinito e incondicional que o Senhor nos oferece. Esteja conosco, Jesus. Dai-nos sempre, Senhor, esse consolo que é a Tua presença em nossa vida. E que possamos também, Jesus, fazermos parte dessa ação, construindo um mundo melhor, através de nossas atitudes, através de nossas mudanças morais. Que estejamos cientes de nossa responsabilidade, Jesus. Porque sabemos também que o Senhor está conosco, mas também nós precisamos de estar contigo. Que nunca esqueçamos disso. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado mesmo. Esteja conosco. Amém, Jesus. A nossa doutrinária de hoje vai falar sobre um texto do nosso livro Seiva de Luz. É um livro de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E hoje nós vamos estudar, comentar sobre o capítulo 39, de um tema muito importante, porque é um tema que nos diz respeito diretamente. Então é um texto para a gente ouvir, pensar e tirar nossas conclusões. Porque o nosso tema de hoje é compromisso pessoal. Não é o compromisso dele, daquele, do amigo. Não, é o nosso compromisso. É o compromisso pessoal que temos perante toda a nossa espiritualidade, sobre o que nós viemos fazer aqui. Então, vamos iniciar mesmo, tá? Foi feito, no início dessa leitura, uma passagem sobre o Evangelho de Paulo, em Coríntios 1, capítulo 3, versículo 6, onde nos diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Essa expressão, logo que eu li a primeira vez, fiquei assim meio perdido, tá? E aí, deixa eu buscar na fonte, no principal, que é a Bíblia, a nossa fonte principal. E nessa passagem, Paulo, ele está dialogando, está conversando com alguns fiéis da igreja de Corinto em relação ao verdadeiro compromisso com Deus. Porque o que estava ocorrendo nesse período aí era justamente o contrário. Porque os fiéis dessa igreja, eles estavam se dividindo em deserções, Eles estavam mais preocupados em se colocarem, se posicionarem como quem era o seguidor de Paulo,
quem era o seguidor de Apolo, ou quem era o seguidor de Pedro. E aí Paulo, triste até com a situação, foi conversar sobre isso. Mandou a carta, escrevendo na carta justamente sobre isso, e perguntou a eles, né, se na realidade Cristo estava dividido entre esses, né? Se foi algum desses apóstolos citados aí que teriam sido crucificados. Então, é bacana porque Paulo, em sua humildade, ainda se posicionou como servo. Ele, Apolo, Pedro, como servo de Deus. Porque, e como ele diz justamente nesse versículo, né? Quem planta e quem rega são servos simples perante toda uma obra, porque o merecedor realmente é quem faz crescer, é o Criador, que é Deus. Então, a Ele sim devemos todas as honras, tá? Então, nós vamos dar início à nossa leitura sobre o texto, para que possamos entender um pouquinho melhor sobre essa passagem, tá bom? Então, assim diz o texto: nada de personalismo dissolvente na lavoura do Espírito. Emmanuel nos chama a atenção nessa passagem do perigo do nosso personalismo dissolvente. O que é isso? O personalismo dissolvente é justamente aquele individualismo, aquele egoísmo vaidoso que na construção da evolução espiritual, que é comparado nesse texto com uma lavoura. O texto continua: qual ocorre em qualquer campo terrestre, cultivador algum da treva da alma pode jactar-se de tudo nos domínios da sementeira ou da colheita. Após o esforço de quem planta, há quem siga o vegetal nascente, quem o auxilie, quem o corrija e quem o proteja. Então, nesse crescimento individual, não nos cabe na treva da alma, ou seja, o que seria a treva? Seria justamente o nosso território fértil de plantar as atitudes, as modificações, né? Então não nos cabe nesse terreno fértil de atitudes o orgulho excessivo, né? Que é o jactar justamente, que é o se vangloriar de tudo que foi feito por si próprio, né? Sem a participação de outros nessa sementeira e nessa colheita. Então devemos ter justamente a humildade de saber que nós somos participantes, mas o que outros também participam dessa plantação, para que todos nós tenhamos uma colheita fértil, tá? Então ele diz bem isso aí. E devemos estar cientes que justamente um irá plantar, outros irão seguir a planta, outros irão auxiliar e outros corrigirão e protegerão essa planta também. O texto ele segue dizendo: pensando, porém, no impositivo da descentralização no serviço espiritual, muitos companheiros fogem à iniciativa nas construções de ordem moral que nos competem. Muitos deles, convidados a compromissos edificantes nesse ou naquele setor de trabalho, afirmam-se inaptos para a tarefa, como se nunca devêssemos iniciar o aprendizado do aprimoramento íntimo, enquanto que outros asseveram, quase sempre com ironia, que não nasceram para líderes. Os que assim procedem costumam relegar para Deus com mesquinhas obrigações no que tange à elevação, progresso, acrisolamento ou melhoria, mas as leis do Criador não incitam a criatura de dever de colaborar
na edificação do bem e da verdade, em favor de si mesmo. Então, nesse parágrafo aí, Emmanuel nos remete à importância da descentralização no papel de cada um no serviço espiritual. É como se fosse uma lavoura, realmente. Cada função é fundamental até a colheita. O problema que ocorre geralmente é que quando um trabalhador ele é chamado, ele foge da sua iniciativa moral que lhe compete. Ele foge justamente do chamamento oportuno que lhe é dado. Várias vezes nos colocamos em posição de inadequação para aquele trabalho, de suposto não merecimento. Eu não mereço esse cargo, né? Muitas vezes, né, a gente chega a se dar ao luxo de dizer que está com preguiça de fazer aquilo, porque aquilo vai demandar horário, disciplina, né? Você vai ter que deixar algumas coisas que talvez lhe dê prazer material para exercer aquela função. Só que o quê? A gente está deixando a grande oportunidade, né, que está sendo oferecida, justamente para obtermos esses aprendizados que falamos que não temos. E o aprofundamento de cada função, né? E outras pessoas ainda se dizem não preparadas, justamente por não saber ter liderança naquela questão. E com isso, simplesmente, né, demandam para Deus toda a sua responsabilidade de evolução. Como se Deus, sozinho, fosse obrigado a projetar essa evolução para ele, fazer com que sua purificação seja plena, fazer com que o seu progresso seja pleno. Mas a gente não pode deixar de esquecer, como Emmanuel nos diz logo abaixo, que as leis de Deus não vão isentar ninguém da obrigação e do dever na edificação do bem e da verdade, em favor de si mesmo. Então, Emmanuel nos deixa muito bem claro da nossa necessidade de assumirmos os papéis que nos são dados, porque é através desses papéis que iremos realmente formatar e adquirir essas experiências para a nossa evolução. O texto, ele prossegue da seguinte maneira: a necessidade do devotamento individual à causa da verdade transparece clara de semelhança conceituação. Sabemos que a essência de toda atividade numa lavra agrícola procede originalmente da providência divina. De Deus vem a semente, o solo, o clima, a seiva e a orientação para o desenvolvimento da árvore, como também emanam de Deus a inteligência, a saúde, a coragem, o discernimento do cultivador. Mas somos obrigados a reconhecer que alguém deve plantar. Aqui nós vimos a nossa responsabilidade quanto ao nosso compromisso pessoal. Devemos sempre estar ciente que tudo provém do amor de Deus por nós e para a nossa evolução. Mas que a gente deve, né, a gente tem como meta ser criaturas atuantes nesse trabalho, nessa edificação que nos é oferecida. E a gente tem que saber que nunca nós estaremos em unidade, né, com a atividade da qual participamos, né, negando esses compromissos pessoais que assumimos ao adentrar nesse planeta.
todo esse compromisso que nos é oferecido, ele já foi selecionado certamente por nós. Fomos nós que pedimos. E quando nos chega a hora, simplesmente nós rejeitamos por uma desculpa ou por uma fraqueza, um medo. Então, nós devemos lembrar, principalmente nós que temos já esse conhecimento, que esses compromissos foram feitos por nós, em auxílio da nossa evolução. É justamente aquilo que nos compete, é aquilo que vai realmente nos ajudar. Então, ao atentar no planeta, ao atentar no nosso envoltório corporal, nós assumimos compromissos. E esses compromissos devem ser aceitos. Tá? Continua lá, quando ele fala que de Deus vem a semente, o solo, o clima, a seiva e a orientação para o desenvolvimento da árvore. Então, interessante, né? Vamos ver o que seria essa semente, esse solo, o clima, a orientação, a seiva, né? Então, a semente é justamente os nossos compromissos pessoais oferecidos. São as atitudes a serem tomadas, são as sementes que nos são dados ali. O solo. O solo é justamente aquele local para realizar, onde nós iremos realizar as nossas tarefas. Né? É o ambiente que vai ser nos dado. Né? É justamente aonde são as entidades que a gente tem tantas, né? Que a gente sabe das suas carências, são os hospitais que merecem nossas visitas, são os presos que merecem nossas falas, o nosso lar, tão carente sempre de exemplos, de edificações, todos isso são compromissos que nós temos. É o nosso trabalho, onde a gente vai levar o que há de melhor, onde nós vamos exercer com amor, com honestidade principalmente, né? Oferecendo o melhor. Então, esse é o solo que nos é dado. O clima, né? O clima seria o quê? O clima seria justamente essas variações, essas dificuldades que nos são apresentadas para realizar. Justamente o que a gente comentou agora, o medo, a preguiça mesmo, que é real, né? As resistências que a gente tem durante essas aplicações. Então, são aquele clima. E também os ambientes bons, os climas bons, nós temos eles, tá? Só que de repente a gente acha que aquele clima é para parar. Não, ali é justamente para te incentivar mais, né? E a seiva, né? A seiva e a orientação para o plantio é justamente aquele amor, é o amor incondicional que sempre ele estará à nossa disposição, né? Se a gente se coloca numa atitude de humildade, tá? E aceitação para nossas tarefas. O texto também nos fala que a inteligência, a saúde, a coragem e o discernimento sempre virão com o auxílio dos benfeitores superiores de Deus. Então, devemos sempre lembrar e confiar no amor que nos trouxe para essa terra. A fé, ela é justamente a determinação que temos um Deus que nos ama e que confia em nós. Mas como Paulo e Emmanuel nos fala, afirmando já 2 vezes nesse texto, somos obrigados a reconhecer que alguém deve plantar, ou seja, iniciar, avançar. Tudo isso só vai ocorrer se você aceitar. Não adianta toda essa oferta, todo esse plantio,
se a gente não aceitar a semente, se a gente não regar a semente. Então, gente, fechando, né? O que a gente fala é isso, né? Nós devemos, né, aceitar esses plantios pessoais, esses compromissos que nos são dados, né? Porque a messe é enorme, é muito trabalho que a gente tem, que a gente sabe que tem, e a gente precisa de avançar, a gente precisa iniciar. Então, assim, vamos olhar com mais mansedumbre, com mais paciência, com mais amor, todas essas oportunidades que nos surgem. Vamos nos comprometermos com o nosso próximo, em todos os seus detalhes, em todos os sentidos. E nós podemos e devemos sermos voluntários do amor aqui nesta terra. Basta que a gente aceite com humildade as tarefas, com força de vontade, confiança na criatura que Deus nos fez. Nós somos criaturas de Deus e Ele nos diz que está conosco. Então nada há de temer para que possamos seguir em frente, aceitar todos os nossos compromissos. Eu agradeço a todos, viu? E agora vamos fazer a nossa oração final, tá bom? Senhor Jesus, querido Pai, agradecemos por suas palavras aqui, agradecemos, Senhor, por reconhecer que tudo depende de nós também, que não podemos simplesmente relegar a Ti, Pai, relegar o que nos compete, que possamos, com a Sua graça, com a Sua permissão, sermos servos humildes perante essa messe tão necessitada, que possamos, Jesus, a todos levar um pouco dessa semente do amor que nos é dada. Somos capazes, somos competentes, mas para isso temos que atuar. E sei que o Senhor está conosco, sempre esteve e sempre estará. Que possamos sintonizar essa energia maior, que possamos nos doar, que possamos viver em Cristo. Assim como Paulo nos diz em sua passagem. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Que possamos alcançar, Senhor, essa atitude de fé, de determinação no bem, de mudanças, de atitudes que possam nos elevar moralmente. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade e pedimos a paz a todos que aqui se encontram, Senhor, e a todos que não puderam estar, principalmente. Muita paz, meus amigos, e que Jesus esteja com vocês, conosco, e que possamos realmente animar, possamos elevar nosso coração. Muita paz. Fiquem com Deus. Obrigado.